Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Numa fria manhã de outono, numa pequena e pacífica aldeia rodeada por colinas douradas, Elise Morel, uma veterinária de 29 anos, caminhava pela trilha da floresta até sua clínica, como fazia todos os dias. O vento soprava suavemente, agitando as folhas mortas em uma dança melancólica. Mas naquele dia um som estranho perturbou a calma habitual, um gemido. Intrigada, Elise parou. O barulho vinha de um velho carvalho, a poucos metros da trilha. Ao se aproximar, viu uma silhueta enorme, um pastor alemão K9, amarrado a uma árvore por uma corrente grossa. Seu pelo, antes brilhante, agora estava sujo e emaranhado. Seus olhos, de um castanho profundo, expressavam medo, fadiga, e uma dignidade silenciosa. Elise agachou-se delicadamente e sussurrou algo tranquilizador. No colarinho dele, ela leu uma inscrição gravada. Rex, Unidade K9, Polícia Municipal de Saint-Vallier. Seu coração afundou. Rex não era um cachorro comum, ele era um cão policial, um antigo herói de serviço provavelmente ferido ou abandonado. Mas por que ele estava ali sozinho na floresta? Sem hesitar, Elise sacou o canivete e cortou a corrente. O cachorro não se mexeu a princípio, cauteloso, mas depois encostou lentamente a cabeça na mão de Elise, como se esperasse por esse gesto há muito tempo. O que Elise ainda não sabia era que esse simples ato de compaixão desencadeara uma tempestade por toda a cidade. Uma investigação sobre um caso oculto, segredos dentro da polícia local e a revelação de um escândalo que exporia a corrupção de parte da força policial. Porque Rex não foi abandonado por acaso. O sabia demais ao salvá-lo. Elise tinha acabado de abrir a porta para uma verdade que alguns fariam qualquer coisa para enterrar. Elise segurava delicadamente a coleira improvisada de Rex, movendo-se lentamente pela trilha da floresta. O pastor alemão mancava levemente, cada passo revelando uma dor antiga. Sua falta de ar revelava o cansaço de um animal que já havia suportado demais. No entanto, em seus olhos ainda ardia uma chama, a de um soldado em serviço, de um protetor traído. O vento estalava os galhos acima deles, e Elise ocasionalmente olhava ao redor, desconfortável. Alguém amarrou este cachorro aqui de propósito. Mas por quê? Quando ela chegou à orla da floresta, seu coração afundou. Rex estava carregando em seu flanco direito uma cicatriz recente e limpo, como um corte feito por um objeto de metal. Ela se ajoelhou e colocou a mão sobre o ferimento. Oh, meu pobre rapaz, o que fizeram com você? Ela sussurrou. Rex gemeu baixinho, mas não recuou. Parecia entender que a voz não era uma ameaça. Elise tirou o casaco e colocou-o nas costas dele para protegê-lo do frio, antes de levá-lo para sua pequena clínica, localizada nos limites da vila. O lugar era modesto, mas acolhedor. Potes de guloseimas estavam no balcão, gaiolas limpas enfeitavam as paredes. Abrindo a porta, Elise gritou. Lucy, você pode vir me ajudar, por favor? Uma assistente jovem e loira com um sorriso doce correu. Ah, meu Deus, isso é um K9? Sim, ele estava amarrado na floresta. Olha a coleira dele, é da unidade de Saint-Vallier. Lucy franziu a testa. Mas, esses cachorros nunca ficam sozinhos. E este parece traumatizado. Elise assentiu. Vamos tratá-lo primeiro. Depois, entrarei em contato com a polícia. Mas naquele momento, algo lhe chamou a atenção. Sob a gola, um pequeno dispositivo eletrônico estava escondido, parecendo um chip GPS modificado, fora do padrão. Elise trocou um olhar preocupado com Lucy. Está vendo isso? Não é só um rastreador. Parece um fone de ouvido ou um sensor. Lucy engoliu em seco. Você acha que estávamos espionando ele? Elise permaneceu em silêncio. Ela sabia que um cão K9 frequentemente testemunhava situações delicadas, prisões, operações, buscas. E se ele tivesse visto algo que não deveria? Ela removeu cuidadosamente o dispositivo e o colocou em uma bolsa estéril. Vamos descobrir de onde veio. E o mais importante, por que queríamos nos livrar dele? Rex, deitado na mesa de exames, olhou lentamente para ela. Esse olhar, repleto de confiança recém-adquirida, deixou uma profunda impressão em Elise. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que tinha acabado de entrar algo muito maior que ela. Na manhã seguinte, uma névoa espessa envolveu a pequena clínica veterinária. Elise, com olheiras, passará a noite cuidando de Rex. O cão finalmente dormia em paz, após receber cuidados e um leve sedativo. Sua respiração lenta enchia o quarto com um silêncio reconfortante. Mas assim que o dia amanheceu, a calma foi quebrada. 3 batidas fortes soaram na porta. Elise deu um pulo.
Lucy, ocupada limpando os instrumentos, levantou a cabeça preocupada. Você está esperando alguém? Não, ninguém. Elise enxugou as mãos e abriu a porta. Diante dela estavam dois homens uniformizados, um deles usava um cap da polícia municipal, o outro, a paisana, exibia um distintivo de serviço. O mais velho falou em tom firme. Dr. Morel? Capitão Dumont, unidade K9 de Saint-Vallier. Viemos resgatar um cachorro do nosso serviço. Ele teria sido encontrado aqui. Elise sentiu um nó no estômago. E sim, encontrei-o ontem de manhã, amarrado na floresta. Estava ferido e faminto. O capitão Dumont assentiu lentamente, mas seu olhar permaneceu frio, quase desconfiado. Este cachorro é propriedade da polícia. Ele desapareceu durante uma missão recente. Obrigado por denunciá-lo. Uma missão? Perguntou Elise. Que tipo de missão? Ele estava sozinho, sem nenhum equipamento, e tinha um ferimento recente. O segundo homem mais jovem interrompeu-a bruscamente. Esses detalhes não são da sua conta, senhora. Por favor, devolva-nos o cachorro. Um silêncio tenso caiu. Rex, despertado pelas vozes, levantou-se. Ao ver os dois homens, rosnou, com o pelo arrepiado e as orelhas achatadas. Elise colocou delicadamente a mão nas costas dele. Calma, Rex, está tudo bem. Mas isso não era verdade. O comportamento do cachorro falava por si. Ele reconheceu esses homens e ficou com medo. Reação estranha para um cão treinado, não é? Elise disse cautelosamente. O capitão Dumont franziu a testa. Esses animais às vezes sofrem traumas. Vamos trazê-lo de volta ao centro e ele será reavaliado. Ele se aproximou da mesa, mas Rex recuou, rosnando mais alto. Lucy deu um passo para trás, segurando uma garrafa contra o peito. Elise, mais firme dessa vez, colocou-se entre eles. Não vou deixar você sair com ele sem comprovante oficial de propriedade. Você não tem documentos, nem mandato. E não recebi nenhuma ligação da prefeitura. Os dois homens trocaram um olhar. O mais jovem cerrou os dentes. Dumont suspirou e respondeu. Muito bem. Voltaremos com os documentos necessários. Mas aconselho-o a não contar nada a ninguém, doutor. Este cachorro esteve envolvido em um assunto confidencial. Entendeu? O tom já não era administrativo, era ameaçador. Quando finalmente saíram, Elise fechou a porta lentamente. Suas mãos tremiam. Lucy sussurrou. Elise, o que tudo isso significa? Ela respirou fundo. E isso significa que Rex está em perigo. E nós também, se não descobrirmos o porquê. Elise se ajoelhou ao lado do cachorro e acariciou sua cabeça. Sob a gola, a bolsa contendo o dispositivo eletrônico brilhava levemente à luz da manhã. Ela tomou sua decisão. Ela iria descobrir o que havia naquele rastreador. Não importava o que acontecesse. A noite caiu sobre a vila, envolvendo a clínica em um brilho dourado. Após o horário de fechamento, Elise permaneceu sozinha, com as persianas fechadas e a porta trancada. Rex dormia pacificamente em uma grande cesta coberta com um cobertor quentinho, com a cabeça apoiada nas patas. Mas no escritório, Elise havia retirado seu equipamento de informática. Sobre a mesa, sob a lâmpada, estava o pequeno dispositivo eletrônico que ela havia removido da coleira de Rex. Parecia rudimentar, mas os fios quase invisíveis sob o invólucro traíam uma fabricação artesanal, não oficial. Lucy, que permaneceu apesar do cansaço, observou. Tem certeza de que quer fazer isso? Se isso for realmente um dispositivo policial. Exatamente. Quero entender. Não se deixa um cão de serviço morrer na floresta. Não sem motivo. Ela conectou o rastreador ao computador usando um adaptador de diagnóstico veterinário, modificado para ler diferentes tipos de microchips. A tela piscou. Uma série de números apareceu, seguida por uma mensagem. Arquivo de vídeo, restrito. Lucy se inclinou para frente atordoada. Um vídeo? Num rastreador GPS? Normalmente é impossível, a menos que seja um protótipo. Elise começou a ler. A imagem estava trêmula, visivelmente girada por um câmera de bordô no Rex. O vídeo mostrou uma operação noturna. Homens armados, vestindo uniformes da polícia municipal, entraram em um armazém. As vozes eram claras. Vamos, anda logo. Ninguém pode saber que estamos aqui. E o caminhão? Ele vai embora amanhã. As caixas têm que desaparecer antes da auditoria. Elise sentiu o coração disparar. Em uma das caixas, um logotipo apareceu brevemente. Evidências, unidade antidrogas. Lucy colocou a mão na boca. Eles estavam roubando evidências? Elise assentiu lentamente. E Rex gravou tudo. O vídeo foi interrompido abruptamente. Então, uma última cena apareceu. O cachorro corria pela floresta ofegante, perseguido pelos faróis dos carros.
Ouviam-se gritos. Peguem ele. Ele está com a câmera. Elise desligou a tela, atordoada. O silêncio que se seguiu pareceu irreal. Lucy, se o que vimos for verdade, alguns policiais de Saint-Vallier estão envolvidos em tráfico de provas. E eles queriam eliminar Rex para destruir o único vestígio. Lucy deu um passo para trás, assustada. Você acha que eles vão voltar? Sim. E eles não partirão sem ele. Ela olhou para Rex dormindo, sem saber do perigo que ainda o espreitava. Vamos protegê-lo. E vamos encontrar alguém em quem confiamos para trazer a verdade à tona. Mas naquele momento, lá fora, o maruído do motor aproximou-se lentamente. 2 faróis acenderam na noite, bem em frente à clínica. Faróis atravessaram as cortinas, inundando a clínica com um brilho branco assustador. Elise congelou, prendendo a respiração. Lucy, pálida como papel, olhou para a janela. São eles, ela sussurrou. Elise colocou um dedo nos lábios. Apague as luzes. Agora. Em segundos, o quarto mergulhou na escuridão. Apenas o som constante da respiração de Rex preenchia o silêncio. As 2 mulheres se esconderam atrás do balcão, atentas a qualquer movimento. Uma porta bateu. Passos ecoaram no cascalho. 2 figuras se aproximaram da porta de vidro. Um deles atacou violentamente. Dr. Morel. Abra imediatamente. Polícia Municipal. Lucy pulou. O que fazemos? Não vamos nos mexer. Eles não têm um mandato, respondeu Elise em voz baixa. As batidas redobraram. Então, de repente, ouviu-se o som de uma chave tentando abrir a fechadura. Eles têm um duplo. Lucy assobiou em pânico. Elise agarrou Rex, que ainda estava um pouco fraco, e o carregou para a sala dos fundos. Ela abriu a pequena porta de serviço que dava para o beco. O frio da noite açoitava seus rostos. E vamos sair. Rápido. Eles correram pela escuridão, o som de seus passos ecoando no beco estreito. Atrás deles, ouviu-se um estrondo. A porta principal fora arrombada. Vozes masculinas gritavam. O cachorro. Temos que encontrá-lo. Rex, apesar do ferimento, trotou bravamente ao lado de Elise. Parecia entender que aquela era uma fuga vital. Chegaram ao fim do beco e se esconderam atrás de um velho galpão. Elise, ofegante, tirou o celular do bolso. Lucy chamou o comandante Felipe Garnier. Ele é o chefe da gendarmaria regional. Era amigo do meu pai. É um homem honesto. Lucy assentiu com as mãos tremendo. E se eles nos encontrarem primeiro? Então corremos. Mas não deixamos que eles ponham as mãos no Rex. Poucos minutos depois, o motor de um carro se aproximou. Desta vez, os faróis não eram os da polícia municipal. Um SUV preto sem placa parou discretamente na frente deles. A janela do passageiro abaixou e uma voz profunda chamou. Elise, é o Garnier. Suba logo. Elise hesitou por um segundo, depois entrou no veículo e abraçou Rex. Lucy a seguiu. Assim que as portas se fecharam, Garnier saiu em alta velocidade, afastando-se do centro da vila. Você pisou em um ninho de cobras, Elise, ele disse, olhando para ela pelo espelho retrovisor. O capitão Domon e sua unidade estão sob investigação há meses. Mas não tínhamos provas, até este cachorro. Elise apertou a mão de Rex. Então vamos dar a eles as evidências que eles queriam apagar. Garnier assentiu com um olhar determinado. Muito bem. Mas de agora em diante, Dr. Morel, o senhor não vai mais para casa. Está oficialmente sob proteção. Rex olhou para cima, com os olhos fixos na estrada escura que se estendia diante deles. Pela primeira vez em muito tempo, ele não estava mais sozinho, e a verdade que carregava dentro de si logo o faré romperam em campo aberto. O carro acelerava pela estrada rural. O céu estava de um negro profundo, riscado por relâmpagos distantes e ocasionais. Elise, Lucy e Rex estavam amontoados na parte de trás do SUV em silêncio, enquanto o comandante Felipe Garnier manteve os olhos fixos na estrada. Depois de cerca de 30 minutos, eles chegaram a um antigo edifício militar convertido em centro de treinamento da gendarmaria. O lugar estava deserto àquela hora, mas Garnier tinha as chaves. Ele conduziu o grupo para uma sala segura, fora de vista. Ninguém será capaz de nos localizar aqui, ele disse, trancando a porta blindada. Elise colocou Rex em uma esteira no chão enquanto Lucy preparava uma tigela de água. O cachorro observava calmamente, como se soubesse que finalmente estava em um lugar seguro. Garnier sentou-se em frente a uma tela grande e conectou o disco rígido no qual Elise havia copiado o vídeo extraído do plotter. Você fez bem em salvar tudo isso. Mostre-me o que encontrou. Elise começou o vídeo. As imagens voltaram a passar por suas mentes, a operação noturna, os caixotes roubados, as vozes apressadas. Garnier observava imóvel com os punhos cerrados.
Pare aqui. Ele gesticulou para a tela, ampliando um dos rostos visíveis à luz da lâmpada. É ele, Capitão Domon, e atrás dele está o Tenente Paoli. Ambos de serviço naquela noite. Ele sentou-se visivelmente abalado. Suspeitávamos que a unidade deles desviava apreensões de drogas para revendê-las. Mas sem provas nada era possível. Este cachorro acaba de nos contar o que meses de investigação não conseguiram provar. Lucy, atordoada, sussurrou. Então, eles estavam roubando as evidências que deveriam estar guardando? Sim, e eles estavam fazendo todos os vestígios desaparecerem. Rex o seguiu, gravou a cena. E eles tentaram atirar nele para apagar a testemunha. O comandante se virou para Elise. O senhor correu um risco enorme, doutor. Se não tivesse encontrado o rastreador, eles já teriam apagado o cachorro e tudo o que ele sabia. Elise encontrou o olhar de Rex. Ele queria viver. Foi ele quem me encontrou. Um silêncio respeitoso seguiu-se a essas palavras. Garnier suspirou e pegou seu telefone seguro. Encaminharei o vídeo ao Ministério Público e à Inspetoria Nacional. A partir de agora este caso deixará Saint-Vallier. Mas naquele momento, um alarme discreto soou na tela de vigilância. Uma câmera externa havia acabado de detectar movimento. Garnier consultou o monitor. 2 veículos haviam parado na entrada do centro. Homens armados estavam saindo. Como eles nos encontraram? Gritou Lucy. Alguém nos traiu. Garnier respondeu com uma voz profunda. Saia pela saída norte. Eu vou segurá-los. Não, protestou Elise. Você não sobreviverá sozinho. Sou policial, Elise. E esta noite finalmente estou fazendo o que deveria ter feito há muito tempo. Vamos lá. Rex, como se entendesse, levantou-se de um salto. Ficou ao lado de Elise, pronto para segui-la. Garnier abriu a porta dos fundos do prédio para eles. Guarde as provas. Se você cair, tudo isso terá sido em vão. Enquanto se afastavam noite adentro, tiros ecoaram ao longe. Elise se virou uma última vez com lágrimas nos olhos. Rex latiu, poderoso como um grito de despedida. O vento assobiava entre as árvores enquanto Elise, Lucy e Rex corriam pela floresta atrás do centro de treinamento. O chão lamacento tornava cada passo mais difícil. Latidos distantes e ecos de tiros o seguiam como sombras. Elise ofegou com o coração disparado. Atrás dela, o estrondo dos tiros ficou mais alto e parou abruptamente. Garnier! Ela sussurrou com a garganta apertada. Lucy, em lágrimas, tentou puxá-la para frente. Elise, temos que continuar. Ele mandou a gente correr. Eles chegaram a uma clareira, onde surgiu o brilho fraco de uma antiga cabana de caça. Elise empurrou a porta rangente, fez Rex entrar e fechou-a atrás deles. O silêncio retornou, interrompido apenas pela respiração ofegante do cachorro. Lá dentro, um fogão velho, algumas cadeiras viradas e um telefone via satélite esquecido em uma caixa militar. Sorte, finalmente, Elise respirou. Ela conectou o aparelho e após várias tentativas, uma voz metálica respondeu. Serviço de Gendarmaria Central. Identifique-se. Doutora Elise Morel. Eu estava com o comandante Felipe Garnier. Ele foi atacado por membros corruptos da unidade K9 de Saint-Vallier. Tenho as provas. Um silêncio. Então a voz continuou mais calma. Que fiquem onde estão. Uma equipe de resposta está a caminho. Aguentem firme. Elise desligou o telefone, com as mãos tremendo. Lucy enxugou as lágrimas. Você acha que eles chegarão a tempo? Elise olhou para Rex, que estava deitado a seus pés, com o focinho apoiado nas patas. Seu olhar era intenso, quase humano. Não temos escolha. Vamos resistir. Por Garnier. Pela verdade. Lá fora, os motores se aproximavam novamente. Faróis varriam as árvores, refletindo nos troncos molhados. De repente, houve uma batida surda na porta. Abra, Dr. Morel. Você está cercado, gritou uma voz que ela reconheceu imediatamente. Ó, Capitão Domon. Rex pulou com as presas à mostra. Elise mal conseguiu contê-lo. Não, Rex, atende. Mas o cachorro estava parado em frente à porta, pronto para se defender. As tábuas tremiam sob os golpes repetidos. Lucy, em pânico, procurou uma saída. Tem uma janela. Por aqui. Elise abriu a janela traseira, deixou Lucy sair primeiro e depois ajudou Rex a entrar. Quando ela estava prestes a sair, a porta quebrou. Domon apareceu, arma na mão, o rosto distorcido pela raiva. Onde está o rastreador? Me dá, Morel. Elise deu um passo para trás lentamente, seu olhar ardendo de determinação. Vocês não vão destruir mais nada. Tudo já está nas mãos da gendarmaria. O capitão empalideceu. Você está mentindo. Mas no mesmo momento, o som de um rotor rasgou o céu. Um helicóptero se aproximava, seus holofotes iluminando a clareira.
Uma voz em um megafone ecoou. Aqui é a Gendarmeria Nacional. Abaixem as armas. Vocês estão cercados. Domon ergueu os olhos, chocado. Rex saltou para frente, agarrando seu braço num reflexo rápido como um raio. A arma caiu no chão. Elise saiu correndo, puxando o cão atrás de si. Segundos depois, os agentes de elite invadiram a cabine. Estava tudo acabado. 1 hora depois, Elise estava ao lado do helicóptero, coberta de lama e exausta. Paramédicos se apressavam ao seu redor. Um oficial se aproximou. O comandante Garnier não sobreviveu. Mas, graças a ele, os responsáveis foram presos. O senhor fez a escolha certa, Dr. Morel. Elise assentiu, com os olhos úmidos. Rex sentou-se ao lado dela, em silêncio. Ela colocou a mão na cabeça dele com infinita ternura. Você é um herói, meu amigo. Graças a você, tudo isso vai mudar. E à luz do amanhecer, enquanto a floresta lentamente se iluminava, Elise entendeu que aquela noite nunca seria esquecida em Saint-Vallier. A noite em que uma jovem e um cachorro abandonado derrubaram toda uma rede de corrupção. Poucos dias após a coletiva de imprensa, um silêncio incomum tomou conta da cidade. Todos aguardavam o que aconteceria em seguida. Falava-se em investigações internas, sanções, um possível julgamento. Mas em meio a toda essa comoção, algo ainda mais belo estava se formando. Emma, por sua vez, decidirá ir ao abrigo todas as manhãs. Queria ter certeza de que Rex estava bem, de que estava recuperando a confiança. Assim que a via, o cão se animava, abanando o rabo fracamente, com os olhos cheios de gratidão silenciosa. O vínculo entre eles havia se transformado em algo poderoso, quase espiritual. Certa tarde, ao entrar no pátio do abrigo, um grupo de jornalistas já estava lá. O próprio prefeito a esperava, acompanhado pelo chefe de polícia. Os dois homens se aproximaram, com expressões solenes. Senhorita Carter, começou o prefeito, em nome da cidade de Brooksville, quero me desculpar. Este cachorro Rex serviu esta comunidade com lealdade. Ele merece algo melhor. E você também. Emma ficou sem palavras. O prefeito continuou. Rex não retornará à polícia. Ele já sofreu o suficiente. E tomamos uma decisão unânime. Ele se tornará o primeiro cão de honra da cidade. Quanto a você, se aceitar, confiaremos a você a guarda oficial dele. Emma sentiu lágrimas brotarem nos olhos. Rex, como se entendesse, apoiou a cabeça nas pernas dela. Ela assentiu gentilmente. Sim, eu aceito. A notícia se espalhou pelo país. Foi um ato humano que trouxe à tona o que havia de melhor em uma pequena cidade. Escolas até realizaram dias em homenagem aos animais de serviço. E sempre que Emma e Rex caminhavam pelas ruas, os transeuntes os cumprimentavam com respeito. Mas o que poucos sabiam era que Rex, apesar das cicatrizes, nunca deixou de ser um herói. Certa manhã, quando um incêndio começou em uma casa vizinha, foi ele quem latiu tão alto que acordou os moradores e salvou suas vidas. Desta vez, a cidade inteira entendeu, não era apenas um cachorro. Era um símbolo. E tudo começou no dia em que uma mulher se recusou a desviar o olhar de um animal amarrado a uma árvore. Algumas semanas depois, a prefeitura de Brooksville realizou uma cerimônia oficial no centro da cidade. Bandeiras foram hasteadas, moradores se reuniram e um palco foi montado na praça principal. No pódio, uma placa dizia: Homenagem a Rex, herói de Brooksville, e Emma Carter, símbolo da humanidade. Emma chegou vestida de forma simples, com Rex ao seu lado, com o pelo brilhando e os olhos atentos. Ao redor deles, as crianças seguravam cartazes com os dizeres: Obrigado, Rex. E os animais merecem o nosso respeito. O prefeito falou com a voz ligeiramente trêmula. Hoje homenageamos não apenas um cão de serviço, mas também a compaixão de uma mulher. Emma Carter nos lembrou que a coragem não se mede pela força, mas pelo coração. Graças a ela, Rex recuperou a dignidade que lhe foi roubada. Graças a ela, nossa cidade recuperou a consciência que havia perdido. O chefe de polícia, comovido com a reviravolta dos acontecimentos, aproximou-se também. Ele removeu seu distintivo K9 da coleira de Rex e o substituiu por uma medalha de ouro gravada com Herói Civil. Rex, você sempre será um de nós, ele disse com emoção. Os aplausos irromperam, sinceros, poderosos. Emma sentiu as mãos tremerem ao receber um certificado de honra por ato exemplar de compaixão. Mas não era o reconhecimento que importava. Era o olhar gentil de Rex, parado a seus pés, que parecia dizer: nós conseguimos. Após a cerimônia, um jornalista perguntou-lhe: Emma, se você pudesse dizer uma coisa para a cidade, o que seria? Ela sorriu suavemente. Eu diria que o verdadeiro heroísmo não é salvar uma pessoa perfeita, é amar uma pessoa quebrada até que ela se levante.
Essas palavras ecoaram por toda parte nos jornais, na televisão e nas redes sociais. E nos dias que se seguiram, muitos moradores foram a abrigos para adotar um animal abandonado. Rex e Emma se tornaram mais do que uma dupla. Eles eram o coração pulsante de uma cidade que havia recuperado sua humanidade. A história de Emma e Rex rapidamente se espalhou para além da pequena cidade. Redes nacionais foram filmar uma reportagem, e logo milhares de pessoas em todo o país foram tocadas por essa história de amor e redenção. Muitas cartas chegaram à prefeitura, desenhos de crianças, doações para o abrigo, mensagens de veteranos que também serviram com cães K9. Certa noite, ao voltar para casa, Emma encontrou um envelope em sua caixa de correio, sem remetente. Dentro, um simples cartão. Você não sabe, mas o Rex salvou a minha vida há 4 anos, durante uma ligação. Eu era policial em campo. Ele levou um tiro por mim. Tenho vergonha de ter deixado o sistema esquecê-lo. Obrigado por restaurar a glória dele. JM, ex-sargento da polícia. Emma ficou parada por um longo tempo em seu jardim, segurando a carta, olhando para o céu estrelado. Rex, sentado ao lado dela, apoiou a cabeça em sua perna como se soubesse exatamente como ela se sentia. Naquela noite, ela entendeu que o que eles haviam conquistado juntos ia muito além de um simples resgate. Eles haviam reacendeu algo no coração das pessoas. Nas semanas seguintes, a cidade lançou um projeto educacional chamado o Programa Rex, criado para ensinar as crianças sobre respeito e proteção aos animais. As escolas convidaram Emma para falar sobre sua experiência. As crianças ouviram maravilhadas, enquanto Rex permanecia calmo e nobre, observando-as com seus olhos sábios. Um dia, um menino timidamente levantou a mão. Madame Emma, você acha que os heróis às vezes têm medo? Emma sorriu, olhando para Rex antes de responder. Sim, meu rapaz. Os verdadeiros heróis têm medo, mas seguem em frente mesmo assim. Isso é coragem. Este momento ficou gravado na memória de todos os presentes. Daquele dia em diante, Brooksville realmente mudou. O abrigo nunca mais sofreu um abandono não declarado. E no coração da cidade, na praça principal, uma estátua de bronze de um pastor alemão foi erguida de pé, olhando para o horizonte. Na base, uma inscrição simples. Rex, ele lembrou aos homens o que é fidelidade. E toda vez que Emma passava por aquela estátua, com Rex ao seu lado, ela sussurrava. Cumprimos nossa promessa, meu amigo. Poucos meses após os eventos que abalaram Brooksville, a cidade parecia ter renascido. O medo e a dúvida deixados pelas ações corruptas do Capitão Dumont e sua unidade foram substituídos por orgulho coletivo e um senso de unidade. Os moradores se sentiam mais unidos, e os abrigos de animais estavam mais bem equipados e apoiados do que nunca. Para Emma, a vida havia mudado inesperadamente. Todas as manhãs, ela acordava ao lado de Rex, que havia recuperado toda a sua vitalidade. Juntos caminhavam pelas ruas da cidade, frequentemente seguidos por crianças e adolescentes curiosos, ansiosos para vê-los e receber seus conselhos sobre como cuidar e respeitar os animais. Certa manhã, enquanto caminhavam pela praça central, Emma parou em frente à estátua de Rex. Ela colocou a mão sobre o bronze, com um sorriso gentil no rosto. Olhe para você, meu amigo, herói da cidade, herói dos corações. Rex apoiou a cabeça na perna dela como se concordasse. Ele não estava mais com medo, não estava mais acorrentado, não estava mais sozinho. Ele havia recuperado sua dignidade e seu lugar no mundo. Algumas semanas depois, Emma recebeu uma ligação inesperada. Uma organização nacional de bem-estar animal queria que ela trabalhasse em um projeto de treinamento de cães e veterinários em todo o país. Você e Rex se tornaram um símbolo, Sra. Carter. Precisamos do seu exemplo. Emma se virou para Rex com os olhos brilhando. Pronto para uma nova aventura, velho? O cachorro abanou o rabo animadamente, como se entendesse que a história deles estava apenas começando. E enquanto o sol nascia sobre Brooksville, iluminando a estátua e toda a cidade, Emma e Rex caminhavam lado a lado, prontos para inspirar ainda mais coragem, lealdade e compaixão. Porque às vezes um simples ato de bondade, resgatar um cão amarrado a uma árvore pode mudar uma vida, uma cidade, e até o mundo. Anos depois, Brooksville não era mais a mesma cidade. Os moradores ainda se lembravam daquela noite em que um cachorro amarrado a uma árvore e uma jovem puseram fim a uma rede de corrupção. A história de Emma e Rex se tornou um símbolo de coragem, lealdade e compaixão que foi contado a cada nova geração. A estátua de Rex ainda estava de pé na praça central, seu bronze brilhando ao sol. Crianças depositavam flores e doces sobre ela, algumas sussurrando ao passar. Obrigada, Rex. Obrigada, Emma.
Emma, agora treinadora e palestrante, continuou a viajar pelo país com Rex. Juntos formaram uma dupla lendária, ensinando respeito pelos animais, vigilância e a importância de sempre agir com coragem, mesmo diante da injustiça. Rex, apesar da idade avançada, mantinha a mesma dignidade. Cumprimentava cada pessoa com um olhar profundo, lembrando a todos que lealdade e coragem não conhecem limites. Uma noite, enquanto Emma acariciava Rex sob o céu estrelado, ela sussurrou: "Veja bem, meu amigo, tudo começou com uma escolha simples. A escolha de não desviar o olhar." E Rex, fiel até o fim, deitou a cabeça nos joelhos dela. No silêncio havia um mundo inteiro, vidas salvas, uma cidade transformada e uma lenda que nunca desapareceria. Brooksville aprendeu uma lição que ninguém esqueceria. Às vezes os heróis não carregam armas. Às vezes eles têm 4 patas e um coração valente.